A paz de Deus, que a graça do Senhor Jesus, a comunhão com o Espírito Santo esteja na sua vida. Pega a sua Bíblia, vamos ler o livro de Marcos, no capítulo 9, do versículo 38 até o 41. O título: Quem não é contra nós, é por nós. Então pegue sua Bíblia aí e vamos ler. E João respondeu dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue. E nós proibimos ele, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: Não proibais, porque ninguém há que faça milagres em meu nome e possa logo falar de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Glória a Deus. Gente, é muito interessante que os próprios discípulos de Jesus se sentiam dono de Jesus e eles se achavam no direito de proibir ou não alguém em falar no nome de Jesus só porque não andava com Jesus, não andava com eles. E até hoje tem muitas brigas de religiões cristãs até que uns dizem a minha igreja é a certa, a sua é errada. O jeito de servir a Deus da minha igreja é melhor do que a sua. E fica essa disputa, todos querendo ser dono de Jesus, ou todos querendo colocar Deus numa caixa e querendo falar que Deus age ou não de tal maneira. Deus é Deus. Ele trabalha na vida daqueles que ele quer, porque ele é Deus, ou aqueles que buscam ele. Como, olha que interessante, Jesus tinha os discípulos e tinha os discípulos contando esse fato que aconteceu para Jesus. Os discípulos falaram: Jesus, nós vimos um homem expulsando um demônio. Os demônios seriam os inimigos, né? E o homem estava expulsando os demônios em nome de Jesus. Um homem estava expulsando os demônios, o inimigo do ser humano, em nome de Jesus. Mas os discípulos, que era amigo de Jesus, que deveria levar a mensagem do reino, deveria ser contra os demônios, eles proibiram o homem de falar no nome de Jesus, de repreender o demônio, de libertar alguém, só porque não seguia ele, só porque não andava com eles, só porque não seguia, na verdade. E aí ele disse: Nós proibimos, porque não anda com nós. E aí Jesus, que quer a libertação de todos aqueles que nele crê, que quer a libertação da mente, das enfermidades, da carnalidade. Jesus falou: não é para vocês proibir ninguém. Não era para você ter proibido esse homem. Porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Ou seja, o cara estava fazendo bem. Ainda que ele só me conheça de ouvir falar, ainda que ele não ande comigo, mas ele não anda comigo e creu tanto que poderia expulsar o demônio no meu nome, ele creu que meu nome tinha tanto poder que ele foi fazer. E vocês, em vez de fazer e deixar de cuidar da vida dos outros, ou vocês impediram o homem, o endemoniado, de ser libertado, ou a pessoa ali que estava com o espírito, né? E aí Jesus falou assim: porque quem não é contra nós é por nós. Então, não importa se uma pessoa é da igreja A, da igreja B, se essa pessoa ela está fazendo a obra de Deus na terra, com o entendimento dela, ainda que você não concorde, ainda que você que não seja da maneira que você serve a Deus, do jeito que você aprendeu na sua igreja, deixa essa pessoa em paz. E fique você em paz, cuidando da sua vida, cuidando do seu ministério, cuidando daquilo que Deus colocou no seu coração. Para de querer ser inimigo dos outros. Para de querer o conflito entre os irmãos. A palavra diz que aquele que semeia contenda entre os irmãos é abominável.
Deus abomina contenda entre os irmãos. Então fica com esses pormenores, essas briguinhas bobas. Fique em paz. Se você tem clareza, entendimento da onde você serve a Deus, do que você faz para agradar a Deus. Se você sente paz com isso, pare de atacar os outros, pare de brigar com os outros, apontar os outros, ao ponto desses discípulos que andavam com Jesus, que estavam recebendo a mensagem de Jesus, que deveria propagar a mensagem de Jesus, que é de amor, que é da palavra, que é do reino. Eles estavam proibindo o homem de falar de Jesus, só porque não andava. Mas o próprio Jesus repreendeu os discípulos. E que essa palavra que eu estou falando aqui para você, você não carregue ela como uma repreensão, mas que traga reflexão para você entender como você está servindo a Deus. Você está cuidando da sua vida? Você está cuidando da sua casa? Você está obedecendo aquilo que Deus te chamou? Se sim, glória a Deus, continue. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não critique ninguém, só estenda a mão e apoie o ministério daqueles que o Senhor chamou, porque aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel para dar continuidade e aperfeiçoar até o fim. Esse deve ser essa deve ser a nossa conduta como cristão, de ser a favor do Senhor Jesus, não contra o Senhor Jesus. Quem não é contra nós é por nós. Ou seja, quem está fazendo a obra de Deus é por nós e o nome de Deus é glorificado. Então, que essa mensagem aqui venha te trazer uma reflexão de como você está servindo a Deus. Se você está indo contra os outros ou se você está indo a favor do propósito que Deus te entregou. Ou se você está indo contra o propósito que Deus colocou nas suas mãos e você cai na desobediência e cai na abominação de colocar os irmãos um contra o outro. Pense nisso. Deus te abençoe.